Olá, tudo bem? Saraiva decretou falência. Vocês ouviram essa notícia? O que acontece com as ações e como ficam os acionistas? Olha, os acionistas vão à lona com a falência da empresa, né? Temos aí algumas reflexões a fazer sobre esse case da Saraiva. A empresa estava há 5 anos em recuperação judicial e a rede de livrarias pediu falência. Investidores tendem a tomar prejuízo. A livraria Saraiva pediu falência no dia 4 agora de outubro, após 5 anos em recuperação judicial. Para quem tem ações da empresa, o que acontece agora? Muita gente tem me perguntado a respeito disso, por conta, inclusive, da Oi. As notícias não são as melhores. A advogada Andréa Seco, do escritório Almeida Advogados, que é especialista na temática, disse que com a apresentação do pedido de autofalência junto ao Poder Judiciário, cresce a possibilidade de que seja decretada a falência no curto prazo. Caso isso ocorra, tem início a fase de arrecadação e liquidação dos bens da empresa. Os acionistas não têm qualquer prioridade no recebimento de créditos e vão entrar no fim da fila para quaisquer pagamentos. Infelizmente, as chances de rever qualquer valor pelo capital investido são bastante remotas, disse ela. Em outros casos, como o da MMX, do Ike Batista, a falência foi decretada pela Justiça, não houve pedido por parte da empresa. Durante todo o processo, no entanto, as negociações das ações na Bolsa foram interrompidas, não antes de a mineradora perder 30% do seu valor de mercado no dia 19 de maio de 2021, o último em que seus papéis foram operados. No caso da Saraiva, como a própria empresa fez o pedido, a Justiça avaliará a possibilidade da falência e dificilmente haverá qualquer recurso da decisão. Até lá, a negociação das ações também ficará suspensa na Bolsa. Segundo ela, mesmo se os acionistas tiverem a sorte de alcançar algum retorno, os valores devem ser baixos, bem inferiores à quantia investida. Na prática, o que ocorre é que o acionista deixa de ser titular de um título de participação e passa a ser mero titular de um crédito sem qualquer preferência. Luiz Alberto Paiva, ele é economista, especialista em reestruturação financeira, ele destaca ainda que, a partir de agora, os sócios não participam de qualquer ato da companhia, nem mesmo da tomada de decisões. Em um caso de falência, como o da Saraiva, o valor das ações costuma diminuir substancialmente, resultando em grandes perdas para os acionistas. Como eles ocupam uma posição de menor prioridade em relação aos credores na ordem de pagamento de dívidas, acabam sendo os últimos a receber qualquer ativo que sobre. Ricardo Rocha, do escritório AB Advogados, diz que depois que a falência foi decretada, o registro da Saraiva de companhia aberta deverá ser cancelado e as ações deixarão de ser negociadas em bolsa. É importante ver esse caso da Saraiva para refletir também sobre o caso da Oi. Se a Oi tiver uma falência decretada, terá o mesmo destino que os acionistas terão. Mas, Clóvis, você acredita que a Oi vai falir? É uma possibilidade que sempre esteve à mesa. É uma empresa que está em recuperação judicial, tal qual a Saraiva, né? Para a nossa ideia, nossa tese, é que nós teríamos uma empresa que se reergueria da primeira recuperação judicial com amplo potencial de crescer e se desenvolver. Acreditamos no PowerPoint do nosso camarada Rodrigo Abreu, que nos fez acreditar nas suas belas apresentações e na sua boa conversa. O Rodrigo Abreu é aquele cara que a gente gostaria de tomar um cafezinho e ficar a tarde toda batendo papo, porque ele conversa muito bem, demonstra segurança sobre os temas, entendeu? Então, é uma boa conversa, sem dúvida nenhuma. Mas a prática não se revelou compatível com o seu discurso. A coisa foi funcionando até 2021, no início de 2022, mas o negócio depois, do final de 22 para 23, ele definitivamente deixou de entregar o que dizia que iria entregar. Não foi por outra razão que em fevereiro deste ano, quando ele já estava pedindo um regime de tutela de urgência, né, de proteção à justiça,
eu procurei o Instituto Empresa para que pudéssemos, quem sabe, avaliar a possibilidade de uma ação judicial contra a Oi e sua gestão por conta de manipulação, de informações falsas, de fraudes com relação aos seus números e com relação ao seu case, né? E aí o Instituto Empresa acabou verificando que fazia sentido, sim, fazer alguma coisa e mobilizamos, no primeiro semestre, um grupo de cerca aí de 200 acionistas minoritários que estão fazendo parte de um primeiro processo coletivo, uma ação coletiva, o que dilui os custos na justiça. Né? Então, o Instituto Empresa mobilizou um escritório de advocacia, tem cerca de 200 minoritários participando dessa ação coletiva, que foi dada entrada em 31 de agosto, lá no Rio de Janeiro. Abriu-se agora uma nova janela de oportunidade. Quem ainda não aderiu ao processo ainda pode aderir. Não sei lhes dizer por quanto tempo essa janela de oportunidade vai ficar aberta, mas, por enquanto, o que sabemos é que temos aí esse tempo extra para quem quiser participar deste processo coletivo. Aqui na página dos comentários, eu deixei três links que você pode acessar alguma dessas possibilidades de adesão ao processo judicial. Se você também se sentiu enganado, roubado pela fraude das Americanas, também pode participar do processo que o Instituto Empresa está movendo contra as Americanas. O link também está aqui na página de comentários. Olha, você tem acompanhado a questão da transformação do setor automotivo, os carros elétricos? Você tem acompanhado este assunto? Pois bem, a BYD, empresa chinesa, ela se aproxima da liderança mundial em carros elétricos após o recuo da Tesla. A diferença entre o número de veículos totalmente elétricos vendido pelas montadoras no terceiro trimestre foi a mais estreita já registrada até aqui. A montadora BYD está perto de ultrapassar a Tesla em vendas mundiais de veículos elétricos. A marca de automotivos mais vendida na China quase superou a Tesla no último trimestre, depois que a americana teve o seu primeiro recuo de entregas em mais de um ano. A BYD vendeu 431.603 veículos totalmente elétricos, a Tesla 435.059, uma diferença de 3.456 carros. A BYD vai vender veículos de passeio totalmente elétricos, provavelmente mais veículos do que a Tesla no quarto trimestre, prevê Taylor Hogan, CEO da gestora Snowball Capital, que possui ações de ambas as montadoras. A BYD, ela acaba de assumir, essa semana que passou, a planta automobilística que era da Ford, na Bahia. Então, a BYD acaba de assumir a planta automotiva, a planta industrial, que era da Ford, né? Provavelmente vai fazer os seus devidos ajustes para o uso desta planta para a fabricação dos carros elétricos. Muito bem. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, comentei agora recente, os fundos multimercados de investimentos, fundos de ações, fizeram um resgate de 13,6 bilhões em setembro. E isso nos mostra que o destino dos institucionais, o destino dos investidores nacionais brasileiros ainda é a renda fixa. Pensando assim, fica cada vez mais clara a ideia de que a Bolsa de Valores brasileiras está nas mãos dos estrangeiros. Portanto, muito atenção ao fluxo dos estrangeiros. Quando eles começarem a entrar, é hora de nós entrarmos também. Na hora que eles começarem a sair, é hora de nós sairmos também. Simples de entender. Olha, o vice-presidente da BlackRock, Philip Hildebrand, entende que os bancos centrais terão pouco espaço de manobra para reduzir as taxas de juros, disse ele. Pouco espaço de manobra
para a redução das taxas de juros. A grande questão é se eles estarão parando por aqui ou se ainda vão continuar subindo. Essa é a grande pergunta. E teremos um pouco de taxa de juros mais alta durante algum tempo, isso já era esperado e já era dito pelos bancos centrais. Não há nenhuma surpresa. Aqui está o Philippe Hildebrand, vice-presidente da BlackRock. Os bancos centrais terão de manter os juros elevados, mesmo com a desaceleração do crescimento global. Estaremos em um ambiente de inflação muito mais teimosa e os juros não serão capazes de cair para responder à fraqueza. Hildebrand disse que as autoridades que participaram das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial no Marrocos, esses dias, devem se concentrar no impacto duradouro da nova realidade econômica, em que bancos centrais têm menos espaço de manobra. Os B6 enfrentarão dificuldades difíceis, compromissos, dificultados em parte pelas restrições de oferta que ainda assolam a economia global. E apontou também para uma ordem geopolítica cada vez mais fragmentada e para um prêmio de risco muito mais elevado. A escalada de conflito entre Israel e o grupo Hamas é uma manifestação de uma das forças de longo prazo do lado da oferta. O petróleo subiu com ativos de refúgio, como dólar e iene, né, no início dessa semana aí de 9 de outubro, após as notícias que nos chegaram do ataque covarde e sangrento praticado pelo grupo terrorista Hamas contra cidadãos israelenses, né? Embora os mercados provavelmente permaneçam nervosos por alguns dias, eles tenderão a se acalmar, disse o vice-presidente da BlackRock. É o que eu penso também. O prêmio de risco em torno de geopolítica é muito mais elevado do que nas décadas anteriores. O conflito é mais um exemplo da razão pelo qual é provável que entremos em uma era de crescimento menor. Eu aí tendo a discordar. Clóvis, por que você discorda disso? Porque eu acho que o mundo está passando por um processo que ainda não foi compreendido. Não foi compreendido que uma boa parte das pessoas que vivem no mundo e que têm condições financeiras para o consumo foram muito afetadas do ponto de vista psicológico por conta do advento da pandemia. Muita gente perdeu gente que conhecia, muita gente perdeu familiares, amigos próximos, pessoas que moravam no mesmo prédio, no mesmo bairro, na mesma rua, que trabalhavam na mesma empresa. As pessoas adotaram, pós-pandemia, um comportamento inusitado. Elas passaram a querer viver o hoje. O que isso significa? Significa que elas estão dispostas a, por exemplo, viajar, ainda que os preços das passagens aéreas estejam nas alturas. Elas querem se hospedar em hotéis, ainda que os preços dos hotéis estejam nas alturas. Um exemplo desta semana, agora recente, os preços de hospedagem na França já subiram 300%, e mesmo assim, provavelmente, daqui para o final do ano, não terá mais vagas disponível na rede hoteleira francesa por conta do ano que vem das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Então, as pessoas estão dispostas a consumir bares, restaurantes, shows, o fenômeno que foi o show da Taylor Swift. Alguns diriam, só foi a Taylor Swift. Não, não foi. O Elton John, o show dele foi bombástico. Os shows do Guns N' Roses, o Rock in Rio no Brasil, no ano passado. Este ano, o The Town. No ano que vem, já temos Rock in Rio de novo. Tivemos os shows da Beyoncé, que também foi um negócio avassalador por onde ela passou. As arenas de espetáculos e de futebol lotados. Tivemos a final a final do campeonato espanhol entre os times femininos do Barcelona e Real Madrid, com recorde de público, cerca de 97 ou 99 mil pessoas presentes no estádio Camp Nou. Enfim, está tudo assim. Então, diante disso, as companhias aéreas, hospedagens, a indústria de entretenimento, veja vocês, foi inaugurado, não sei se vocês tomaram conhecimento, uma grande esfera em Las Vegas,
um grande lugar de shows e de grandes eventos, chama-se Esfera, Esfera com S, Esfera. Essa casa de espetáculos em Las Vegas, veja vocês, cabem dentro dela 8 campos de futebol, 8 campos de futebol. Em altura, ela é equivalente a um prédio de 32 andares, uma tecnologia de ponta, toda com LEDs. Do lado externo, vai, por conta de programação de computadores, vai mudando de cores, ela vai assumindo configurações de um céu estrelado, de uma lua, de um sol, saem as marcas dos patrocinadores, dos shows, enfim, é um negócio excepcional. Parece que sentadas 20 mil pessoas podem estar lá no local. Isso é a indústria do entretenimento bombando, investimento de cerca de 11 bilhões e meio de reais. Que dizer, então, né? Isso é o que não está sendo percebido. Fora isso, indústrias não, os mercados de trabalho estão com taxas de desemprego nos menores patamares, as empresas contratando gente para trabalhar, novas empresas surgindo, contratando gente para trabalhar no pós-pandemia. Então, você está vendo vários países que estão dando sinais de recuperação. A Alemanha já vem dando sinais de uma retomada na economia. Ela que é o maior país da União Europeia. A Alemanha crescendo carrega a Europa nas costas. A outra coisa é o mercado de trabalho, se a gente for olhar no México, né, está em torno de 3%, 3,1%, um dos mais baixos da história. No Brasil, 7,8%, também um dos mais baixos. Tudo isso significa dizer que é mais dinheiro na economia. Isso faz com que os PIBs cresçam. Então, diferentemente da visão pessimista, eu não compartilho dessa visão pessimista. Eu acho que há nuances que os modelos matemáticos, os modelos laboratoriais da turma das análises econômicas não está ainda entendendo, não está ainda percebendo. São inputs novos que ainda não fazem parte das modelagens. Consequentemente, essas pessoas acabam sempre carregando na pegada negativa, pessimista, e não vê o lado bom do que está acontecendo. Não percebe o lado bom do que está acontecendo. Olha, só para completar isso, né, que a gente está falando, se você for mapear, eles estão mapeando agora um estudo que eu vi na Bloomberg, de que as ações de empresas de entretenimento ao redor do mundo estão em disparada com as suas ações. Ações de empresas de entretenimento ao redor do mundo estão em disparada. Então, veja que coisa interessante, né? Este é um mundo em rápida ebulição, com todos os problemas, com invasão de Rússia na Ucrânia, com massacre de civis por parte do Hamas em Israel, e agora uma retaliação armada, bombardeios de Israel lá na Palestina, lá na faixa de Gaza, com toda essa confusão dos juros elevados, ainda assim a gente está vendo o mundo em efervescência, né? E um mundo mais tecnológico, onde as empresas techs seguem aí inovando, seguem superando seus resultados, surpreendendo. É um mundo novo, viu? Bem-vindo a todos a esse mundo novo que vai continuar nos surpreendendo. Essa é a minha ideia, vai continuar nos surpreendendo. Se você quer entrar nos processos contra a Oi e contra a Lix, está aqui na página de comentários, os links são 3 para você conhecer e escolher o qual participar. Se você também quer processar as Americanas, tem uma ação judicial coletiva do Instituto Empresa, você pode participar também contra as Americanas. E se você não é nosso assinante da Seleção de Empresas, assine, é uma excelente oportunidade para ter mensalmente um estudo que vai lhe ajudar na sua tomada de decisão. Se quiser ter a nossa companhia semanalmente, venha para o nosso programa de mentoria, que aí a gente vai ter uma conversa tete a tete todas as semanas, durante 6 meses ou 1 ano,
e isso vai fazer muita diferença na sua tomada de decisão. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.